Fala, irmãos, Eric Monteiro aqui, crente que sabe, e hoje a gente vai estar falando sobre igreja e ciência. Esse assunto, não é um assunto novo, mas apenas quero mais uma vez visitar esse tema para poder trazer à nossa mente isso de novo, a gente refletir de uma forma melhor sobre essas duas frentes que muitas vezes a gente considera como opostas. Eu gostaria de apresentar esse olhar mais brando dessa caminhada junto da igreja e ciência, apresentando assim essa aliança que a gente poderia enxergar entre as duas. E sobre isso, uma coisa que sempre quando esse assunto surge e que eu fico assim entristecido e um pouco inquieto é que parece, aos olhos da igreja ou aos olhos de nós crentes, que a ciência sempre é algo, cara, que está tentando o tempo todo desmentir a Bíblia, que está procurando o tempo todo atacar a nossa fé. Porque, de uma certa forma, isso algumas vezes, pelo menos ao decorrer da história, isso aconteceu de fato, porque você tinha toda uma construção de ideias, de criação do mundo e de como o mundo reagia, de como o mundo existia, baseado através da revelação, através da Bíblia, e você tinha aquilo como um conhecimento, como a ciência. E aí, quando a ciência de fato começa, através dos seus métodos, através do método científico e tal, da racionalidade, a obter outras informações e alcançar outras verdades, e essas verdades começaram a contrapor aquilo que a igreja sustentava através de uma leitura, digo eu, equivocada da palavra, então começou a haver esse embate assim, entre essas duas posições, entre esses dois polos, que acabou gerando esse conflito que até hoje, de uma forma ineficaz, a gente sustenta. Porque quando você vai ver algum cientista falando, ou perceber, estar em contato com alguma pesquisa que está sendo feita, não existe um objetivo ali de fazer assim, cara, eu quero pesquisar isso aqui, que meu sonho é desmentir essa parada aqui da Bíblia. Meu sonho, meu foco, meu objetivo é ir contra esse negócio aqui. Porque, na verdade, esse não é o objetivo da ciência. A ciência tem um objetivo de entender o mundo, sabe? Entender como que essa natureza ela reage, como as coisas aqui funcionam, até para poder auxiliar a nossa existência aqui, favorecer a nossa existência. É através do desenvolvimento da ciência, por exemplo, que a gente tem esses exemplos de avanço na área de medicina e tal. A gente tem os remedinhos que a gente compra lá, tô com dor de cabeça, compra um remédio lá na farmácia. Aquilo dali não veio, do pó, do chão. Aquilo dali foi ciência, cara. Foi um trabalho científico desenvolvido que chegou a esses resultados. Agora a gente está na onda aí da vacinação, contra a Covid-19. Então você percebe essa ação da ciência muito em prol de conseguir alcançar um bem-estar para a humanidade, um bem-estar próprio. Então é o ser humano pensando em como melhorar a vida para ele mesmo. E não só até para ele mesmo, mas a gente já consegue encontrar também um pensamento hoje em dia mais ecológico e tal, Só que sobre isso, gostaria de pensar também com você um pouco sobre essa história. Porque, a gente não precisa hoje sustentar esse tipo de combate, cara. E que muitas vezes parece que a gente está combatendo sozinho. A gente está indo sozinho, a ciência está lá fazendo o trabalho dela e a gente fica simplesmente, dando uma de negacionista, a gente fica lutando contra aquilo, falando, não, olha só esses caras, olha o que eles estão fazendo e tal, não tem amizade, não tem aliança, não tem harmonia. A gente fica colocando a ciência como se fosse um local distante de nós, quando na verdade isso é uma hipocrisia, porque a gente usufrui muito dessa ciência, qualquer um de nós aí, se enfrentar alguma enfermidade, logo vai procurar um médico e o que o médico falar, cara, vai se sujeitar a uma operação, uma parada dessa assim, o cara vai aceitar. Então a gente considera a ciência inimiga até certo ponto. E pensando sobre essa questão, gostaria de trazer até dois exemplos aqui muito claros sobre, conforme alguns relatos, sobre crentes que colaboraram com a ciência de forma tremenda. O primeiro deles que eu coloco aqui é Isaac Newton, século 17 e 18. Ele, que teve grande contribuição para a ciência, ele vê essas leis aí, que você estudou por Enem. Com Isaac Newton, cara, ele era um cristão, devoto, embora ele não tenha sido muito ortodoxo. Mas era um cara que tinha essas formações e o cara desenvolveu ciência. Um outro exemplo é o Gregor Mendel, o cara do experimento lá da ervilha. Isso, quando você vai estudar genética, com certeza você viu isso.
Então esse cara, ele desenvolve um negócio lá no jardim lá do mosteiro, cara. Então assim, e outros nomes que eu não trouxe aqui, mas que poderiam ser apresentados, de ciência sendo desenvolvida por pessoas que estavam ali caminhando junto com esse desenvolvimento da igreja, com essa reflexão da igreja. Porque não enxergavam a ciência como esse polo, sabe, contrário à igreja, à religião. E é isso que eu gostaria que você hoje, sabe, interiorizasse. Não olhe para a ciência como, sabe, um grupo de pessoas que não creem em Deus e que busca o tempo todo desmentir o que a igreja fundamenta. É lógico que no meio dos cientistas você vai ter ateus e tal, e talvez você encontre até alguém que seja resistente de fato, como reflexo de alguma, talvez de uma própria, né, formação que ele teve religiosa, muito rigorosa, e ele acabou convertendo isso de forma, né, contrária à religião, ele se coloque de fato nesse ponto. Mas fato é que a ciência ela caminha junto com essa, pode caminhar junto com a nossa religião, com a nossa fé, com esse caminho da igreja. Eu digo isso porque, assim, até trazendo o texto aqui, né? Por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele no verso 19, né, ele está falando ali, ele vai dizer o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, ao seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pegando esse texto aqui do apóstolo Paulo, falando sobre essa revelação, né, dos atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Cara, o que a ciência faz nada mais é do que, sabe, saber como que a criação se porta, saber o que é a criação e como que ela se interage. Então, se a gente crê que Deus criou o mundo, na verdade a gente pode olhar a ciência apenas como um meio de conhecer a mais Deus. Porque quando a gente conhece aquilo que Deus criou, conhece a sua criação, a gente começa a observar a magnitude desse Deus, sabe? A potência desse Deus que a gente serve. E aí quando a gente olha aquela complexidade, sabe, da natureza, das interações, a gente olha, cara, olha como é que isso é magnífico, olha essa descoberta científica aqui, cara. E aí a gente olha aquilo e a gente fala, cara, olha só, eu pensava que Deus era grande desse tamanho, mas Deus, sabe, se mostrou muito maior do que aquilo que eu pensava. Então, eu te convido a fazer as pazes, cara. Faz as pazes com a ciência. Como eu disse, minha proposta não era trazer algo novo, mas simplesmente tentar tirar um pouco dessa sua resistência. Porque a gente, como religioso, como crente, a gente tem olhado muito para o mundo de uma forma a tentar apontar alguns erros, dizer que eles estão contra a gente. A gente está vivendo umas paranoias aí. Mas eu gostaria que você, sabe, se convertesse nesse sentido e começasse a ter esse coração mais aberto. E aí, compartilhando com você um pouco digamos assim, as teorias loucas que eu tenho, até pegando lá o texto de Gênesis 1, porque, né, uma grande coisa que veio e tal, e revolucionou, né, a ciência, com a teoria do Big Bang, e sobre a explosão e tal, não sei explicar ela direito não, mas sei que tem a ver com isso. E cara, olha o texto incrível de Gênesis 1, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí no versículo 3 vai dizer o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí depois vai falar sobre essa questão da diferença do dia e da noite. Mas cara, versículo 3, haja luz e houve luz. Se de fato o Big Bang existiu, cara, não tem problema nenhum, sabe? Porque poderíamos conciliar isso com a própria verdade do texto bíblico. E aí, quem sabe que esse haja luz, na verdade, não é simplesmente um interruptor acendendo, mas uma explosão. E a explosão tem essa emissão de luz. Então, talvez o Big Bang já estivesse aqui na Bíblia, né? Faltasse a gente ter um pouco mais de atenção para poder enxergar aquilo que o texto já está contando pra gente de uma forma, né, mais não direta. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí e que tenha, né, como essa função, esse objetivo de trazer você de volta aí esse pensamento, você ficar mais calmo, sabe? Sai dessa posição de crítica aí, sair dessa posição de julgamento, de eles estão contra a gente, e tentar conciliar.
porque esse também será um caminho muito favorável para que nós alcancemos todos esses, né, que estão aí desenvolvendo pesquisa e qualquer outras coisas, para compartilhar do Evangelho de Cristo, do amor de Deus Pai. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, você curte aí, né? Coloca no comentário aí o que você achou, tipo, compartilhe alguma coisa, um pensamento seu. E compartilhe também esse vídeo aí com quem você puder, se você gosta. E tamo junto. Deus abençoe. É isso aí.